Olá, boa noite. O TN2 começa falando de um acidente grave de trânsito. Um adolescente de 13 anos morreu atropelado hoje na Avenida Dante Michelini, em Camburi. O garoto fazia malabares no sinal e atravessou correndo no meio dos carros. Pelo estado em que o carro ficou, a batida foi forte. No vidro da frente mostra onde a vítima foi atingida. Com o impacto, o adolescente morreu na hora. Ele fazia malabarismo nos sinais da Avenida Dante Michelini desde criança e estava até com o rosto pintado. Eu conheço ele mais desde pequeno. Desde pequeno nós vinha para cá fazer malabares ali. Agora que eu cheguei aqui, eu acabei de descer do ônibus e fui deparar com essa cena aí. É difícil ver isso, né? Ele fazia porque ele gostava de trabalhar e ter o dinheiro dele próprio. A família dele não é uma família de classe baixa, é uma família de classe média. Ele estava com R$50 que ele fez aqui no Malabares aqui, pai, para essa compra de casa aí, para ajudar nas despesas. Aí o pai dele falou, eu descobri que você faz malabares. Não, pai, eu não queria te falar não, que eu fico meio envergonhado, mas é um trabalho honesto. O adolescente teria ido até o posto de combustível comprar água. Quando ele atravessou a Dante Michelini, sentido Jardim Camburi, ele foi correndo entre os carros e acabou sendo atingido. No carro estava um casal que ia para uma consulta em Jardim Camburi. A namorada do motorista não quis dar entrevista, mas contou para a nossa equipe que eles não viram o adolescente atravessando. Disse que ele estava correndo entre os carros e não deu tempo de frear. O amigo da vítima diz que, apesar da avenida ser perigosa e movimentada, vira e mexe eles atravessam fora da faixa. Coisa de criança, nós teve um dia que eu vim aqui com ele e nós atravessou correndo aí, mas no dia que nós atravessou correndo, o carro até parava às vezes. Mas de repente ele saiu correndo aí e aconteceu isso, mas eu não esperava acontecer isso com ele, né? É perigoso, né? É perigoso bastante, e ainda mais aqui na orla de Camburi. O acidente aconteceu no início da tarde por volta de 1h. O adolescente é de Jacaraípe e estava com mais 2 amigos que foram até o bairro avisar para os familiares do menino. O corpo foi levado para o DML. Olha, para a Polícia Militar, o motorista do carro afirmou que ele trafegava a aproximadamente 50 km por hora quando a vítima atravessou a avenida correndo e ele não conseguiu parar. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. A documentação estava regular. O motorista então foi levado à delegacia, onde foi ouvido e liberado, já que permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime. Uma mulher, por pouco, não foi assassinada pelo ex-namorado em Cariacica. Ele estava com uma faca e perseguiu a vítima. Tudo foi registrado por câmeras de segurança do bairro. Nova Rosa da Penha, Cariacica. São quase 11 horas da noite de domingo. O vídeo que vocês assistem agora tem cenas fortes que começam quando esta mulher sobe a rua desesperada. E o motivo do temor vem correndo logo atrás e segurando uma faca. É o ex-namorado da jovem, de 28 anos. Ele invade a casa sem se importar com quem está do lado de fora. Depois de alguns minutos, uma mulher sai com a faca e entrega a uma outra pessoa, enquanto o agressor aparece contido, garantindo assim que nada de mais grave acontecesse. Todo mundo ficou com medo na hora que ele saiu, mas ele estava muito alterado, porque eu acho que ele tinha bebido muito, né? Aí eu acho que ele estava muito alterado, assim, ele falou com o outro, você vai ficar assim não, vai ficar assim não. Testemunhas que não quiseram gravar a entrevista contaram que toda a confusão começou aqui no meio desta rua. O agressor e vítima estavam acompanhados de mais 3 pessoas, um casal e o filho da vítima de aproximadamente 13 anos de idade. A confusão foi acalorada. E em um dado momento o agressor segurou a vítima pelos cabelos. O homem que estava acompanhando ele conseguiu conter o agressor. Foi nessa hora que a vítima conseguiu fugir e subiu a rua atrás de socorro, entrando na primeira casa que ela viu que tinha o portão aberto, para tentar se refugiar do agressor. De acordo com os moradores, o casal se relacionou por pouco tempo, menos de 6 meses. O suficiente para que a mulher que trabalha numa empresa de logística solicitasse medida protetiva contra ele. Toda essa fúria do rapaz é porque ele não aceita o fim do relacionamento. O agressor tem um perfil violento contra as mulheres. De outros relacionamentos, tem 3 medidas protetivas, 2 inquéritos por violência doméstica, 2 termos circunstanciados, várias denúncias de ameaça. No domingo, ele teria perseguido a vítima até chegar aqui. O agressor, de 28 anos, ficou preso em 2017 por atraso de pensão alimentícia
e este ano esteve na cadeia também, no período de julho a setembro, por violência doméstica. Tentamos falar com a vítima, mas não a encontramos. Não conseguimos localizar o agressor para ouvir a versão dele, que no vídeo parece bem clara. É uma extensa ficha criminal, né? Olha, uma equipe da Polícia Militar esteve no bairro, mas o suspeito fugiu ao ver a viatura. E a PM afirmou que a vítima preferiu não registrar uma ocorrência contra o suspeito, apesar de tudo que a gente viu aí, né? Em Vila Velha, moradores de um condomínio tiveram um prejuízo de quase R$10 mil em apenas meia hora. Em cerca de 30 minutos, os bandidos fizeram a limpa no bicicletário de um condomínio no centro de Vila Velha. Ao todo, 11 bicicletas foram levadas, deixando um prejuízo de mais ou menos R$10 mil. Um homem passa pelo prédio e volta. Ele mexe e consegue destravar o portão da garagem. Em menos de 1 minuto, ele leva a primeira bicicleta. Minutos depois, ele volta com um comparsa. E aproveitando a brecha do portão, outros criminosos também invadem o prédio e levam mais bicicletas. Ao todo, 6 bandidos agiram na madrugada de domingo para segunda. A gente até tentou falar com os moradores do condomínio, mas por medo, ninguém quis dar entrevista. Eles disseram que não é a primeira vez que o prédio é invadido e roubado. A última vez, inclusive, foi no feriado do dia 12 de outubro, onde os bandidos levaram 4 bicicletas. As ações acontecem mais na parte da noite e durante a madrugada. Os moradores acreditam que os criminosos sejam usuários de drogas e disseram que a insegurança tomou conta da região. Agora a gente fala de uma interdição na segunda ponte. É que uma das alças da segunda ponte será interditada daqui a pouquinho para obras, viu? O tráfego de veículos ficará interditado de 10 da noite às 6 da manhã. O trecho que será fechado é o que liga a segunda ponte em Jardim América, Cariacica. Uma das opções para o motorista chegar ao bairro é pela alça de acesso à BR-262, saindo ali na lateral da estação Pedro Nolasco. Outra alternativa também é a 5 Pontes, viu? A previsão é de que a obra para a recuperação da pista seja concluída em até 30 dias. A gente faz um rápido intervalo, no retorno a gente fala dos números do coronavírus. A quantidade de casos vem aumentando, de mortes também, viu? A gente já volta. Voltamos a falar do caso do ex-servidor público acusado de desviar mais de R$1 milhão da Câmara de Vereadores de Itarana. Quem apurou essas informações para a gente foi o repórter Yuri Demuner. Quais são os detalhes, Yuri? Isabela, boa noite para quem está em casa. Pois é, todo esse dinheiro vinha sendo desviado desde o ano de 2006. O tesoureiro da Câmara de Vereadores da cidade era quem praticava o crime. Corrupção purinha. O nome dele é Adair Lucas, tem 47 anos e exercia a função de tesoureiro há mais de 15 anos, desde o ano de 2005. E sabe como ele roubava esse dinheiro da Câmara, gente? Vamos lá, por estar há muito tempo neste cargo de confiança, Adair começou a incluir na folha de pagamento funcionários fantasmas e todo o salário que na teoria esse funcionário recebia caía na conta do Adair. Para não ser descoberto, ele falsificava extratos bancários para prestar conta ao Tribunal de Justiça de Contas do Estado do Espírito Santo e também à Câmara de Vereadores. E olha só a curiosidade, a Polícia Civil só descobriu todo esse caso porque a própria mulher dele procurou a delegacia. Isso porque, para ela, Adair estava desaparecido, mas na verdade ele era fugindo. Adair foi preso na última terça-feira na cidade mineira de João Molevade com quase R$30 mil no carro. De acordo com o delegado que investiga o caso, o servidor desviou cerca de R$1 milhão, R$1.100.000. Não ostentava e levava uma vida super normal. Pois é, Isabela, mais um caso de corrupção que acontece aqui no estado e a Polícia Civil está de olho. E o que chama a atenção é a coitada dessa esposa, que achou que o marido estava desaparecido. Eu volto com você aí no estúdio. É verdade, Yuri. Obrigada pelas informações. Ainda bem que a polícia encontrou ele, né? Conseguiu recuperar parte do dinheiro e agora vai rever, através dos bens, esse mais de R$1 milhão que foi desviado da Câmara de Itarana. Bom, vamos falar de coronavírus, gente. Os dados foram atualizados, os números não param de subir. Vamos ver aqui no painel comigo os dados atualizados da Covid.
Nós chegamos a 172.924 casos confirmados da doença, já passamos de 4.000 óbitos, são 4.037. E o número de curados é de 160.108. Em 24 horas, foram mais de 1.600 novos casos e 7 mortes. Esses números são reflexo do comportamento das pessoas. A quantidade de mortes aumentou mais de 3% em relação ao mês de outubro. Para os médicos, gente, nós já estamos vivendo uma segunda curva da doença, tanto que os leitos estão chegando a quase 90% de ocupação. São 4 meses e 20 dias, um tempo marcado por angústia, um aperto no coração. Os pais morreram vítimas do coronavírus. O silêncio, acho que é isso que era o pior. O vazio, de não escutar a voz. Você não está ali mais, não sentir a presença da pessoa. O Wilber Vieira Barbosa, de 62 anos, faleceu no dia 27 de junho, às 8 da manhã. 39 horas depois, a esposa Ana Lúcia de Jesus Barbosa, de 57 anos, também morreu por causa da Covid. Ambos eram pastores evangélicos. Por mais que a gente mostre casos e histórias trágicas aqui, se você que está assistindo não tiver a consciência de cuidar de si mesmo e do próximo, não vai adiantar nada. Eu falo isso com base nos números. Quer ver? Aqui na Grande Vitória, dos 294 leitos de UTI destinados para a Covid, 261 estão ocupados, o que dá quase 90% de taxa de ocupação. O que isso significa? O que você já está cansado de saber. Muita gente internada e poucas vagas restando. Além disso, o número de óbitos também aumentou. Os primeiros 15 dias de novembro registraram 154 mortes. Isso representa um aumento de 3,35% em relação ao mesmo período de outubro. Como podemos, então, nesses 8 meses de pandemia, definir o período em que estamos vivendo? Para esse médico intensivista, estamos em uma segunda curva. Toda vez que eu fizer mais contato, eu tenho chance de maior número da doença. E isso provavelmente está acontecendo agora, numa possível segunda curva aí da doença, por conta do maior contato. E aí é de responsabilidade nossa. É errado até a gente jogar para um outro indivíduo, ou para o governante, ou para a polícia, ou porque os dados não são. Não, peraí. O único dado que a gente tem certeza é que a doença passa por contato. E eu não estou fazendo disso motivo para me distanciar, motivo para usar máscara, motivo para eu limpar as minhas mãos, aí realmente não tenho o que fazer. Isso nos deixa uma missão. Precisamos nos cuidar. Não é hora de relaxar, muito menos de brincar com a doença. A culpa não é do parque que está aberto, a culpa não é do shopping que abriu, nem da escola. É como a gente está frequentando esses locais. E isso precisa ficar muito claro para a população, porque ainda que a gente viva uma catástrofe agora de novo, de fechamento das coisas, daqui a 2, 3 meses vai se abrir de novo, igual foi a primeira curva. Eu vejo todas as pessoas assim, totalmente dispersas, pensando que, não vou pegar. E olha quantos números. Os números agora estão aumentando cada dia mais. E está acontecendo tudo de novo. A seguir, será que os capixabas já se acostumaram com o Pix, o novo método de pagamento eletrônico? É um instante só. Mais de 1 milhão de transações foram realizadas no primeiro dia de operação do Pix, o novo método de pagamento criado pelo Banco Central. Mas aqui no estado, muita gente ainda está desconfiada e preferiu esperar um pouquinho mais para utilizar o sistema. O Pix está aí. E será que o capixaba já usou? Fomos às ruas para saber do povo. E aí, você já usou o serviço? Cadastrei e não usei, acredita? Por falta de costume mesmo. Entendi, mas você pretende usar? Com certeza, né? Porque com cada DOC aí, TED, você acaba se extrapolando, mesmo tendo um pacote no banco. Se você faz mais de 4, você pagar 10, 15 reais. Aí não tem jeito. A gente fica meio assim, né? Sei lá, com medo, né? Eu não entendi ainda como é que funciona. Eles dizem que sai mais em conta pra gente, né, nas transações, mas eu fico com medo. O Pix foi lançado nesta segunda-feira, dia 16 de novembro, e segundo o Banco Central, até às 18 horas, mais de 1 milhão de transações entre instituições bancárias diferentes foram realizadas. Mas se você é de casa, também está na dúvida, como o pessoal que a gente encontrou na rua, quem vai explicar melhor como o Pix funciona é uma economista, é quem entende do assunto.
O Pix veio do desenvolvimento mesmo do sistema de pagamentos, então parece muito bom e é realmente muito bom, né? Você fica livre da cobrança de taxas, você consegue fazer quase que instantaneamente ali um pagamento, inclusive nos finais de semana e sem horário determinado, né? Porque quando você tem uma limitação do DOC e da TED, você tem um horário certo, né? De 10 a 5 ou de 10 a 5h30, dependendo da instituição. E o Pix você perde totalmente esse parâmetro. Você pode fazer de madrugada, em qualquer momento, em 10 segundos você tem o pagamento feito já acreditado na outra conta. Mas vale ressaltar que essa gratuidade aí do serviço é só para pessoa física. O Pix ele pode ter taxa para as pessoas jurídicas, né, para as empresas. Então, dependendo da empresa e dependendo da negociação com a instituição financeira que você tem vínculo, pode ter sim vir alguma taxa, alguma cobrança em cima das transações. O Pix mal foi lançado, mas o pessoal já está aparecendo aí querendo aplicar golpes. Uma empresa de segurança digital já encontrou mais de 60 sites falsos que utilizam uma ferramenta que pesca os dados dos usuários. Por isso é muito importante ficar atento, descobrir a forma correta de cadastrar a sua chave. A gente orienta que você sempre faça o cadastro dentro da instituição mesmo. Então, dentro do app, dentro do site, do seu banco, da sua instituição financeira. Porque ali você vai ter certeza que somente as suas informações ficam limitadas àquela plataforma, né? Clicar em link, entrar em sites aleatórios, clicar em anúncio, eu não recomendo. No final das contas, a ideia do serviço é não impor mais limites na hora de realizar transações bancárias. Até mesmo esses apps que são utilizados hoje, que têm uma função parecida, quando você passa um determinado valor, você paga uma taxa, né? Então agora você não precisa mais disso. Se você vai pagar de uma forma à vista, você vai poder ter essa facilidade, principalmente de pessoa física para pessoa física, que às vezes você tinha uma maquininha e tinha que passar no débito, né? Havia uma cobrança para você, né? Então imagina, você é até mesmo um profissional liberal e usa na pessoa física a função débito, você pagava taxa, agora você não vai pagar mais. Bom, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite e até amanhã.